Você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa tóxica? Por que repete os mesmos erros financeiros? Porque, não importa quantas vezes jure que dessa vez será diferente, você sempre acaba no mesmo lugar. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: você não tem azar, você está inconsciente. Seus fracassos não são coincidência, são padrões psicológicos operando nas sombras da sua mente. E hoje você descobrirá por que sua vida parece um disco arranhado, tocando a mesma música dolorosa em loop infinito. Carl Jung revolucionou a psicologia quando percebeu que não somos vítimas do destino, somos escravos dos nossos padrões inconscientes. Imagine que você tem um programa interno rodando em segundo plano, como um vírus no computador, sabotando cada tentativa de mudança. Esse programa foi instalado na sua infância, atualizado pelos seus traumas, e agora opera automaticamente sem que você perceba. É por isso que você pode ler 1000 livros de autoajuda, fazer terapia durante anos e ainda assim se encontrar repetindo os mesmos comportamentos autodestrutivos. O problema não é falta de informação, é falta de consciência. A verdade mais cruel que você precisa aceitar é esta: seu maior inimigo não está do lado de fora. Não são as circunstâncias, não são as outras pessoas, não é o universo conspirando contra você. Seu maior inimigo é a versão de você mesmo que você se recusa a reconhecer. Aquela parte que sabota seus relacionamentos quando eles começam a ficar sérios, que procrastina quando está perto de alcançar um objetivo importante, que sempre encontra uma desculpa para não dar o próximo passo. Essa versão de você tem tanto medo da mudança que prefere a dor familiar ao prazer desconhecido. E enquanto você não encará-la de frente, ela continuará dirigindo sua vida dos bastidores. Mas aqui está a notícia que mudará tudo. O momento em que você para de fugir da sua própria sombra é o momento em que recupera seu poder. Quando você consegue olhar no espelho e dizer: eu criei isso, logo eu posso mudar isso, sua vida deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que você conscientemente constrói. Os mesmos padrões que antes te aprisionavam se tornam pistas valiosas sobre onde você precisa crescer. Cada erro repetido se torna um professor disfarçado, mostrando exatamente onde sua atenção precisa estar. Você está pronto para parar de ser vítima dos seus próprios padrões e se tornar o arquiteto consciente da sua realidade? Carl Jung fez a descoberta mais perturbadora da psicologia moderna. Dentro de você existe uma força que trabalha ativamente contra seus melhores interesses. Ele chamou isso de sombra. Não é apenas suas falhas ou defeitos, mas sim todas as partes de você que foram rejeitadas, negadas, empurradas para o porão da consciência. É aquela raiva que você nunca se permite sentir, aquela ambição que considera feia, aquela necessidade de atenção que julga como patética. Enquanto você tenta ser uma pessoa boa e equilibrada, sua sombra cresce nas trevas, ganhando força e esperando o momento perfeito para sabotá-lo. E quanto mais você a nega, mais poder ela tem sobre você. Aqui está o paradoxo mais cruel da existência humana. O que você mais resiste em si mesmo é exatamente o que você mais repete na sua vida. Se você nega sua raiva, atrairá pessoas explosivas. Se rejeita sua vulnerabilidade, se cercará de quem te machuca. Se esconde sua ganância, criará situações de escassez financeira. Sua sombra não quer ser ignorada, ela quer ser integrada. E quando você se recusa a reconhecê-la conscientemente, ela encontra maneiras criativas de se manifestar através dos seus relacionamentos, suas escolhas e seus acidentes. Faça este exercício agora mesmo. Pense na característica que você mais julga duramente nos outros. Pode ser arrogância, vitimismo, preguiça, falsidade. Agora respire fundo e aceite esta verdade. Você está olhando para um espelho. Jung descobriu que só conseguimos enxergar nos outros aquilo que existe, mesmo que negado dentro de nós. A pessoa que mais te incomoda está simplesmente vivendo abertamente um aspecto seu que você se recusa a admitir. Sua irritação não é superioridade moral, é reconhecimento inconsciente de aspectos seus que você se recusa a admitir.
Seus erros repetidos não são falhas de caráter, são sua sombra desesperada tentando chamar sua atenção. Cada autossabotagem é um convite para olhar mais fundo. Cada padrão destrutivo é sua psique dizendo: há algo aqui que você precisa integrar. Quando você finalmente para de fugir e começa a conversar com sua sombra, algo mágico acontece. Ela para de trabalhar contra você e começa a trabalhar a seu favor. Sua raiva reprimida se torna combustível para mudanças necessárias. Sua ganância negada se transforma em ambição saudável. Sua vulnerabilidade escondida se converte em conexões autênticas. A sombra não é sua inimiga. Ela é a guardiã dos seus superpoderes esquecidos, esperando que você tenha coragem suficiente para reclamá-los. Existe uma sedução perigosa em ser a vítima da sua própria história. Você pode não perceber, mas há um conforto viciante em culpar o mundo, as pessoas, as circunstâncias pelos seus fracassos repetidos. Ser vítima te dá licença para não tentar, para não se responsabilizar, para permanecer pequeno e seguro na sua zona de sofrimento familiar. É como usar uma coroa invisível que declara ao mundo: não esperem nada de mim, eu sou apenas alguém que as coisas ruins acontecem. E quanto mais você usa essa coroa, mais pesada ela fica, mais ela define quem você é. O problema é que essa coroa não te protege. Ela te aprisiona numa versão diminuída de quem você poderia ser. Por que culpar parece mais seguro que assumir responsabilidade? Porque a culpa te mantém powerless. E powerless significa que você não precisa enfrentar o terror do seu próprio potencial. Se você admitir que criou suas situações, também terá que admitir que pode mudá-las. E mudança significa risco, incerteza, a possibilidade de falhar tentando ser maior. É muito mais confortável dizer: minha família é disfuncional, meu chefe é um idiota, as pessoas são falsas, do que aceitar que você escolheu permanecer em dinâmicas que confirmam essas crenças. A vitimização crônica é uma forma sofisticada de procrastinação existencial. Você adia indefinidamente o momento de se tornar responsável pela sua própria vida. Aqui está a recompensa oculta que ninguém fala. O status de vítima te protege do terror do seu próprio poder. Enquanto você está ocupado sendo ferido, traído, incompreendido, você não precisa enfrentar a pergunta mais assombrada de todas: e se eu realmente puder criar a vida que quero? Essa possibilidade é aterrorizante, porque significa que todos esses anos de sofrimento foram, em parte, uma escolha inconsciente. Significa que você tem muito mais controle do que imaginava, e com grande poder vem grande responsabilidade. É mais fácil ser vítima das suas circunstâncias do que ser o arquiteto delas. É mais simples culpar o passado do que construir o futuro. Mas imagine por um momento, o que mudaria se você parasse de ser o protagonista de uma tragédia e se tornasse o herói de uma aventura? E se, em vez de coletar evidências de como o mundo é injusto, você começasse a coletar evidências de como você pode influenciar sua realidade? A maior revolução da sua vida começa quando você troca a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por como eu posso usar isso para crescer? Quando você tira a coroa da vítima, você não fica nu. Você descobre que sempre teve uma coroa muito mais poderosa esperando: a coroa da responsabilidade pessoal. E essa coroa, ao contrário da outra, não te aprisiona. Ela te liberta para criar conscientemente tudo o que você sempre soube que era possível. Seu cérebro tem uma preferência perturbadora. Ele escolhe sofrimento previsível ao invés de felicidade incerta. A neurociência já comprovou que seu sistema nervoso se sente mais seguro na dor familiar do que no prazer desconhecido. É por isso que você volta para o ex-namorado tóxico, permanece no trabalho que te faz infeliz, mantém amizades que te drenam. Não é masoquismo, é biologia. Seu cérebro primitivo interpreta familiar como seguro, mesmo quando familiar significa doloroso. Ele prefere 1000 vezes a angústia que você conhece, a alegria que você nunca experimentou. E enquanto você não entender essa programação, continuará sendo escravo dos seus padrões de sofrimento. Os padrões que você aprendeu na infância se tornaram suas prisões adultas.
Aquela dinâmica onde você sempre teve que ser o responsável pelos sentimentos dos outros, agora você atrai pessoas emocionalmente instáveis, que dependem de você para se regular. Aquele ambiente onde amor vinha condicionado ao seu desempenho, agora você é viciado em aprovação e se mata trabalhando por reconhecimento. Existe uma lealdade inconsciente, a disfunção familiar, que te mantém preso aos mesmos ciclos. É como se você tivesse feito um juramento secreto de nunca ter mais do que seus pais tiveram, nunca ser mais feliz do que eles foram, nunca quebrar o padrão geracional de sofrimento. Essa lealdade é tão profunda que se manifesta como autossabotagem sempre que você está perto de transcender o nível de vida da sua família de origem. Você pode não perceber conscientemente, mas existe uma voz sussurrando: quem você pensa que é para ter uma vida melhor? Para ser mais feliz? Para quebrar a tradição familiar de lutas e dificuldades. É uma forma distorcida de amor. Você mantém-se pequeno para não abandonar simbolicamente quem você ama. Mas aqui está o exercício que mudará sua perspectiva para sempre. Quando algo te incomoda profundamente no presente, pergunte-se: do que essa situação me lembra do meu passado? Aquele sentimento de não ser ouvido no trabalho, onde você sentiu isso antes? Aquela angústia de tentar agradar alguém que nunca fica satisfeito, quando você já viveu isso? Aquela frustração de dar mais do que recebe, onde essa dinâmica começou? Quebrar a maldição geracional não significa culpar sua família ou negar seu amor por ela. Significa reconhecer que você pode honrar sua origem sem repetir seus padrões. Significa entender que a maior homenagem que você pode fazer àqueles que te criaram é usar suas lições para criar uma versão melhorada da história. Sua cura não os abandona, ela os liberta também. A tentativa obsessiva de ser perfeito é, ironicamente, a receita garantida para fracassos espetaculares. Quando você tenta ser a versão idealizada de si mesmo o tempo todo, sempre positivo, sempre forte, sempre no controle, você cria uma pressão interna tão intensa que eventualmente explode de maneiras inesperadas. É como manter uma panela de pressão tampada. A energia tem que sair de algum lugar. E quando sai, vem na forma de ataques de pânico, vícios, relacionamentos tóxicos ou decisões completamente irracionais. Jung chamou isso de persona, a máscara social que usamos para ser aceito. O problema é quando você usa essa máscara por tanto tempo que esquece que existe uma pessoa real embaixo dela. Você entrou numa armadilha psicológica devastadora. Sua máscara se tornou sua prisão. Começou como proteção. Você percebeu que, sendo o bonzinho, o responsável, o que resolve tudo, você recebia aprovação e amor. Mas pouco a pouco, essa persona engoliu sua identidade verdadeira. Agora você não sabe mais onde a máscara termina e você começa. Vive exausto, tentando manter uma imagem que não é sustentável, dizendo sim quando quer dizer não, sorrindo quando quer chorar, sendo forte quando precisa de colo. E o mais cruel, as pessoas se apaixonaram pela sua máscara, não por você. Então, você se sente eternamente solitário, mesmo rodeado de gente, porque ninguém realmente te conhece. Aqui está uma verdade que vai doer. Pessoas que vivem para agradar a todos são as que mais atraem decepção. Por quê? Porque quando você não tem limites claros, quando não expressa suas necessidades reais, você atrai exatamente o tipo de pessoa que vai se aproveitar da sua disponibilidade infinita. Você se torna um ímã para vampiros emocionais, narcisistas e pessoas que veem sua bondade como fraqueza a ser explorada. Eles sentem intuitivamente que você não vai dizer não, que vai absorver seus problemas, que vai sempre colocar as necessidades deles antes das suas. E então você fica confuso. Por que sempre acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa.
Mas bondade sem limites não é virtude, é convite ao abuso. O dreno de energia de manter uma identidade falsa é imenso. É como carregar uma mochila de pedras o dia inteiro. Cada conversa onde você esconde suas opiniões reais, cada situação onde você sorri quando está sofrendo, cada momento onde você performa felicidade que não sente, tudo isso consome uma energia preciosa que deveria estar sendo usada para construir sua vida autêntica. Mas existe um alívio extraordinário em mostrar suas falhas verdadeiras, ao invés das perfeições fabricadas. Quando você para de tentar ser impressionante e começa a ser real, algo mágico acontece. Você finalmente atrai pessoas que te amam por quem você é, não por quem você pretende ser. E essa sensação de ser aceito na sua totalidade, com suas sombras, defeitos e imperfeições, é o que você sempre procurou quando estava tentando ser perfeito. Existe um mecanismo psicológico que te mantém preso aos mesmos padrões sem que você perceba a projeção. O que mais te gatilha nos outros é exatamente o que você precisa curar em si mesmo. Aquela pessoa que você considera manipuladora está espelhando sua própria tendência a controlar situações através de chantagem emocional. Aquele colega preguiçoso reflete sua própria resistência em se comprometer totalmente com seus objetivos. Aquele familiar dramático está mostrando sua própria necessidade reprimida de atenção e validação. Jung descobriu que só conseguimos enxergar nos outros aquilo que existe, mesmo que negado dentro de nós. Sua irritação não é superioridade moral, é reconhecimento inconsciente de aspectos seus que você se recusa a admitir. Enquanto você está ocupado culpando outros pelos padrões repetitivos da sua vida, você permanece completamente impotente para mudá-los. É como ficar eternamente esperando que o mundo mude para você se sentir melhor. Se meu chefe fosse menos tóxico, se meu parceiro fosse mais compreensivo, se minha família fosse menos disfuncional, então você seria feliz. Mas essa mentalidade te transforma num eterno espectador da sua própria vida, sempre esperando que fatores externos se alinhem perfeitamente para você finalmente poder viver. O problema é que quando você projeta a responsabilidade pelos seus sentimentos nas outras pessoas, você também projeta seu poder. E sem poder, não há mudança possível. Você fica refém das ações e humor dos outros. A mudança mais revolucionária que você pode fazer é trocar a pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Por que eu sempre crio isso? Essa simples mudança de perspectiva te devolve todo o poder que você estava entregando para as circunstâncias externas. Em vez de ser vítima dos padrões, você se torna o criador deles. E se você criou, você pode recriar de forma diferente. Quando você para de procurar culpados e começa a procurar padrões pessoais, todo conflito se torna uma oportunidade de autoconhecimento. Toda pessoa difícil se torna um espelho mostrando onde você precisa crescer. Toda situação repetitiva se torna um convite para examinar quais crenças inconscientes você está operando. Faça este exercício transformador agora mesmo. Pense numa situação externa que te incomoda profundamente e se pergunte: se essa situação é um espelho, o que ela está me mostrando sobre mim mesmo? Se você se sente constantemente desrespeitado, onde você não se respeita? Se atrai pessoas que mentem, onde você não é completamente honesto consigo mesmo? Se vive situações de escassez financeira, onde você opera com mentalidade de pobreza? Reclamar seu poder significa parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar as crenças e padrões que criam sua realidade. Quando você assume responsabilidade total pelas suas experiências, não culpa, mas responsabilidade criativa, você recupera o poder de conscientemente construir uma vida que realmente funcione para você. E essa é a diferença entre ser escravo dos padrões e ser mestre deles. Chegou o momento mais assustador e libertador da sua jornada. Aceitar que você é capaz tanto de criar quanto de destruir, tanto de amar quanto de odiar, tanto de curar quanto de ferir. Durante anos você tentou ser apenas uma coisa, apenas bom,
apenas positivo, apenas luz. Mas Jung descobriu que essa negação da sua totalidade humana é exatamente o que cria os erros mais devastadores. Quando você rejeita sua capacidade para a destruição, ela vaza inconscientemente através de relacionamentos tóxicos, autossabotagem e escolhas impulsivas. Quando nega sua raiva, ela se manifesta como depressão. Quando esconde sua sombra, ela cresce até explodir de maneiras que você nunca imaginou possível. A integração não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar completo. Aqui está um paradoxo cruel. As pessoas boas frequentemente cometem os erros mais destrutivos. Por quê? Porque quando você se identifica apenas com aspectos virtuosos da sua personalidade, você fica completamente cego para a sua capacidade de manipulação, controle e crueldade. Você acredita tanto na sua própria bondade que não consegue reconhecer quando está sendo tóxico. É a pessoa que diz, eu nunca machucaria ninguém, enquanto manipula emocionalmente. É quem jura, só quero ajudar enquanto controla e invade limites. É quem insiste, eu sou muito compreensivo, enquanto usa a própria bondade como arma de culpa. Quando você não integra conscientemente sua sombra, ela age às suas costas, causando exatamente o tipo de dano que você jura ser incapaz de causar. O bypass espiritual e a positividade tóxica são formas sofisticadas de auto-engano que te impedem de lidar com a realidade da condição humana. Quando você força gratidão sobre situações genuinamente problemáticas, quando usa mantras de amor e luz para evitar confrontar injustiças, quando transforma raiva legítima em lições do universo, você não está evoluindo, está fugindo. A verdadeira maturidade espiritual não é estar sempre em paz, é ter a capacidade de sentir toda a gama de emoções humanas sem ser dominado por elas. É poder experimentar raiva sem ser violento, tristeza sem ser destrutivo, medo sem ser paralisado. É entender que suas emoções difíceis não são defeitos a serem corrigidos, mas informações valiosas sobre o que precisa de atenção. A verdadeira força não vem de negar sua vulnerabilidade, mas de abraçá-la conscientemente. Você pode ser simultaneamente ferido e poderoso, assustado e corajoso, confuso e sábio. Essa capacidade de sustentar paradoxos aparentemente contraditórios é a marca da maturidade psicológica que Jung chamou de individuação. Quando você para de tentar ser apenas uma dimensão de si mesmo e aceita sua complexidade total, algo extraordinário acontece. Você para de projetar suas partes rejeitadas nos outros e começa a lidar com elas internamente. Você para de atrair pessoas para representar seus aspectos negados e começa a integrar conscientemente toda a sua humanidade. Essa não é uma jornada confortável, mas é a única que te leva à verdadeira liberdade. A liberdade de ser autenticamente, completamente, gloriosamente humano. Dentro de você existe um sabotador interno que parece trabalhar ativamente contra seus melhores interesses. Mas ele não é seu inimigo, ele é um guardião mal compreendido. Cada comportamento autodestrutivo que você tem serve a um propósito psicológico oculto. Aquela procrastinação que te impede de alcançar seus objetivos, ela te protege do medo do fracasso ou, mais aterrorizante ainda, do medo do sucesso. Aqueles relacionamentos tóxicos que você mantém, eles confirmam sua crença inconsciente de que você não merece amor verdadeiro. Aqueles vícios que sabem que te prejudicam, eles anestesiam dores emocionais que você ainda não se sente pronto para processar. Seu sabotador não age por malícia, ele age por proteção, usando métodos que funcionaram no passado, mas que agora te limitam. Existem padrões universais de sabotagem que revelam medos profundamente humanos. O sabotador da autoestima te impede de brilhar porque, inconscientemente, você acredita que ser visível é perigoso. Talvez porque na infância chamar atenção resultou em críticas ou rejeição.
O sabotador do sucesso faz você desistir quando está quase chegando lá, porque uma parte sua acredita que não merece ter mais do que sua família de origem teve. O sabotador da intimidade te faz escolher pessoas emocionalmente indisponíveis, porque amar e ser amado de verdade significa risco de perda devastadora. Cada padrão tem sua sabedoria distorcida. Ele está tentando te poupar de dores que sua psique considera insuportáveis, mas no processo te priva das alegrias que tornam a vida valiosa. Seus erros repetidos não são coincidências ou falhas de caráter. São professores disfarçados tentando te mostrar algo crucial sobre seu mundo interno. Cada autossabotagem é uma tentativa desesperada do seu inconsciente de te ensinar algo que você tem evitado aprender. Aquele momento que você estragou um relacionamento perfeito, talvez fosse para mostrar que você ainda não acredita que merece ser amado. Aquela oportunidade profissional que você deixou passar, pode ser que estivesse revelando seu medo inconsciente de ser visto e julgado. Aquela decisão financeira desastrosa que você fez, sabendo que era errada, possivelmente estava demonstrando sua crença limitante sobre dinheiro ou sua necessidade inconsciente de provar que é uma vítima das circunstâncias. Existe um método na sua loucura. Você só precisa decifrá-lo. Faça este exercício revelador. Pense no seu padrão de autossabotagem mais recorrente e se pergunte: do que esse comportamento está me protegendo? Se você procrastina constantemente, talvez esteja se protegendo da possibilidade de tentar e não ser bom o suficiente. Se você atrai drama emocional, pode ser que esteja se protegendo do perigo da paz interior. Se você se mantém ocupado demais para relaxar, talvez esteja evitando ficar sozinho com seus pensamentos e sentimentos. Uma vez que você entende a lógica protetora do seu sabotador, você pode agradecê-lo pelo serviço prestado e gentilmente aposentá-lo. Você pode dizer: obrigado por me proteger quando eu era vulnerável, mas agora eu sou forte o suficiente para lidar com os riscos da vida autêntica. E então, conscientemente, escolher coragem ao invés de proteção. O terror mais profundo que você carrega não é o medo da morte ou do fracasso, é o medo de decepcionar as pessoas que você ama. Existe uma parte sua que prefere viver uma vida diminuída a enfrentar o desapontamento nos olhos de quem tem expectativas sobre quem você deveria ser. Mas aqui está a verdade brutal. Viver autenticamente significa que algumas pessoas ficarão decepcionadas com suas escolhas. Quando você para de ser quem eles precisam que você seja e começa a ser quem realmente é, você inevitavelmente frustrará expectativas que foram construídas sobre uma versão performática de si mesmo. E essa decepção, por mais dolorosa que seja, é o preço da liberdade. É o custo de trocar aprovação pela integridade, aceitação pela autenticidade. Seu crescimento pessoal ameaça diretamente as zonas de conforto das pessoas ao seu redor. Quando você estabelece limites pela primeira vez, quem se beneficiava da sua disponibilidade ilimitada reagirá com raiva. Quando você para de absorver os problemas emocionais dos outros, eles te acusarão de ter se tornado frio ou egoísta. Quando você começa a priorizar suas necessidades, aqueles que se acostumaram a ser sempre sua prioridade sentirão como se fossem menos importantes. E estão certos, eles são menos importantes agora, porque você finalmente se colocou na equação. Essa resistência ao seu crescimento não é sobre você ter mudado para pior, é sobre eles terem perdido o controle sobre a versão de você que os servia melhor. Existe uma traição necessária que todo adulto consciente precisa cometer: trair quem você foi para se tornar quem você é. Isso significa decepcionar a versão de você que sempre disse sim, que nunca causava problemas, que carregava os fardos emocionais de todo mundo. Significa frustrar as expectativas de pais que queriam que você vivesse os sonhos que eles não realizaram. Significa desapontar amigos que se acostumaram a ter você como seu terapeuta gratuito 24 horas. Significa romper com versões de si mesmo que foram criadas para agradar, controlar
ou evitar conflitos. Essa traição não te torna uma pessoa má, te torna uma pessoa real. E pessoas reais às vezes decepcionam outras, porque têm necessidades, limites e uma vida própria para viver. A solidão da transformação é real e temporária, mas vale cada momento de isolamento. Quando você escolhe crescer, você inevitavelmente se distancia de pessoas que estão confortáveis na estagnação. Existe um período solitário onde você não é mais quem era, mas ainda não se estabeleceu completamente em quem está se tornando. É como estar entre dois mundos. Você já não cabe nos espaços antigos, mas ainda não criou os novos. Nessa solidão consciente, você constrói uma vida que serve sua alma ao invés do seu medo. E quando você finalmente emerges dessa transformação, você atrai pessoas que amam e respeitam a versão autêntica de você. Relacionamentos baseados em quem você realmente é, não em quem você fingia ser. E essa é a diferença entre conexões que te drenam e conexões que te nutrem verdadeiramente. Existe um espaço sagrado entre o que te gatilha e como você responde. E é nesse espaço microscópico que vive toda a sua liberdade. Durante anos, você reagiu automaticamente aos mesmos estímulos, criou as mesmas respostas, alimentou os mesmos ciclos. Mas agora você descobriu o segredo que muda tudo. Você pode pausar. Quando aquela situação familiar aparecer, a crítica que sempre te fazia explodir, a rejeição que sempre te fazia implorar, o conflito que sempre te fazia fugir, você tem uma nova opção. Respirar, reconhecer, escolher conscientemente ao invés de reagir compulsivamente. Essa pausa não é passividade, é o momento mais poderoso da sua vida, onde você recupera sua humanidade e sua capacidade de criar respostas que realmente funcionam para você. A construção de práticas de consciência não é sobre meditação de horas ou rituais complicados, é sobre pequenos momentos de despertar ao longo do dia. É perceber quando você está operando no piloto automático e gentilmente se trazer de volta ao presente. É notar quando sua velha programação está tentando tomar controle e perguntar: essa resposta me serve agora? É criar âncoras de consciência. Momentos específicos onde você se lembra de checar: que história estou contando para mim mesmo? Que emoção estou evitando? Que padrão estou prestes a repetir? Cada vez que você interrompe um padrão automático e escolhe uma resposta consciente, você está literalmente rewirando seu cérebro. Está criando novos caminhos neurais que, com repetição, se tornarão tão automáticos quanto os antigos, só que agora servem ao seu crescimento. A escolha diária mais importante que você faz é entre consciência e conforto. Consciência dói no início. Significa ver coisas sobre si mesmo que preferia ignorar. Significa assumir responsabilidades que preferia evitar. Significa sentir emoções que preferia anestesiar. Conforto é mais fácil no momento. Significa reagir como sempre reagiu, culpar como sempre culpou, evitar como sempre evitou. Mas conforto a longo prazo é, na verdade, sofrimento disfarçado. É a agonia lenta de uma vida não vivida, de potencial não realizado, de padrões que se repetem até a morte. Consciência, por outro lado, pode ser desconfortável no momento, mas é liberdade a longo prazo. É o alívio de finalmente parar de lutar contra si mesmo. É a paz de viver alinhado com quem você realmente é. Sua nova identidade não é mais alguém para quem as coisas acontecem, mas alguém que aprende com tudo que acontece. Quando você sai de uma situação difícil, ao invés de se vitimizar ou culpar, você se pergunta: o que isso me ensinou sobre mim mesmo? Como posso usar essa experiência para crescer? Que padrão isso está me mostrando que preciso mudar? Você se torna um estudante perpétuo da vida, sempre curioso sobre as lições escondidas nos seus desafios. E quando você muda dessa forma, você cria um efeito dominó. Outras pessoas ao seu redor começam a se sentir seguras para examinar seus próprios padrões. Sua coragem de enfrentar sua verdade interior dá permissão para outros fazerem o mesmo. Sua transformação não é um evento egoísta, é um presente para toda a humanidade. Então, qual será a sua escolha diferente a partir de hoje? Que padrão antigo você está pronto para quebrar? Sua vida consciente começa agora.